Hoje, nosso convidado é um montanhista desde 1959 e continua firme nessa atividade de pesquisador. Está conosco Nelson Luiz Penteado Alves, pesquisador do Instituto Histórico do Paraná, escritor, também montanhista e um trabalhador permanente esse tempo todo na busca da história, principalmente no entendimento do início do Paraná, das velhas trilhas. Ele sabe tudo e vive realmente esse assunto. O prazer dele é desenhar mapas também, várias outras habilidades que ele desenvolveu. E está com a gente aqui hoje uma figura histórica paranaense, Nelson. Quase. História porque viveu tudo, né? Pesquisou tudo e sabe tudo e ainda desenha tudo, porque você gosta de desenhar mapas. Como é que nasceu para você esse interesse pelas montanhas? E isso foi jovem, muito jovem? Sim, eu tinha 12 anos e uma rapaziada com a meninada do bairro que eu morava começaram a fazer excursões com as famílias mais velhas. E de repente alguém disse que dava para ir para o Véu de Noiva, indo de trem pela estrada de Paranaguá. Nessa ida, tinha que pedir licença para o meu pai, para minha mãe, porque era menino. E acabei um dia atravessando um túnel, vendo o Marumbi. Eu disse, mas dá para subir aquilo lá? Dá, é o Marumbi. Eu disse, mas eu quero ir. Tempos depois, fui e nunca mais parei de ir. Passou a ser a paixão da minha vida. E chegando lá, ao longo do tempo, meus amigos começaram a cada um ir para um lado e tal. Eu nunca larguei mão. E aí eu ia com o dinheiro do trem, da passagem de trem, e pedia para minha mãe fazer farofa, porque eu tinha aprendido na escola primária que os jangadeiros vão ao mar levando somente água e farinha. Logicamente a água para matar a sede e com a ingestão da farinha, ela incha no estômago e o sujeito não tem sensação de fome. Eu dizia, mas a farofa resolve tudo. Linguicinha, ovo frito, uma bela farofa que minha mãe fazia. Comecei a levar farofa. E lá no Marumbi, os veteranos que já iam há 20 anos para o Marumbi, eram todos senhores, casados, com a família, os filhinhos no colo, na hora de embarcar o trem. E aí me diziam, aquele ali é o Gavião, aquele ali é o Ferradura, aquele ali é o Guarda-Chuva, aquele lá é o Quinhentão, aquele é o Sabão. Todo mundo tinha apelido. Eu não podia chamar ninguém por apelido. Meu pai disse, nunca chame ninguém por apelido. Todos têm que saibam o nome. Eu dizia, pai, mas eu tentei. Ele disse, não, me chame de Gavião mesmo. Né? Aí um dia, chegando em cima da montanha, eu abri minha mochila e tirei meu pacotinho de farofa. Não existia plástico ainda, era aquele papel pardo, né? Tudo engordurado da farofa. Daí alguém disse, quer ver? Lá vem farofa. Daqui para frente você é o farofa. Aquilo foi um orgulho para mim. Eu ganhei a identidade. Agora eu sou um. Agora... um montanhista de verdade. Agora eu sou um deles. E como o teu pai aceitou o teu apelido de farofa? Numa boa, né? Porque eu contei para eles, agora eles me chamam de farofa lá. Meu pai disse, olha, quando a pessoa não gosta, o apelido pega. Eu falei, mas pai, eu gostei. E esse livro talvez seja o mais simbólico do seu trabalho todo, né? As montanhas do Marumbi, isso foi a sua vida em grande parte, não só o Marumbi, mas o Marumbi é onde foi o começo de tudo isso. É o começo e ainda As montanhas do Marumbi. Ocorre que não existia literatura nenhuma específica sobre o Marumbi. E eu comecei a colecionar, muito interessado nas histórias do Marumbi. Então, conhecendo aqueles senhores que eram da primeira geração de montanhistas do Paraná. Tem uma história interessantíssima. A primeira montanha no Brasil a ser escalada esportivamente, sem fim científico, ou militar, ou qualquer outro, foi o Marumbi. Em 1879, um farmacêutico de Morretes, que é a cidade que fica aos pés do Marumbi, as montanhas do Marumbi ficam no município de Morretes,
farmacêutico, com mais 4 amigos, levaram 4 dias subindo a montanha. Há 12 anos ele sonhava em ir, mas não achava companheiros que aceitassem fazer uma expedição para subir essa montanha que vocês estão vendo aí, que parece inacessível, né? Aqui dá para ver bem na capa, aqui, né? As montanhas do Marumbi, é o título do Olhando livro assim, e mas também como- a imagem ali mostra como é que é o Como conjunto subir do lá. Marumbi. E aí, por ironia do destino, como ele era farmacêutico, mas era um tipo de médico prático. Ele fazia partos, fazia atestado de óbito, encanava braços e pernas quebrados e tal. E quando iniciaram a construção da ferrovia, ele foi contratado para montar um hospital de campanha, prevendo os possíveis acidentes na construção, atravessar uma serra desse tamanho, abrindo túneis na rocha, explosivos, cortando árvores gigantescas. Ele foi contratado para montar o hospital de campanha, que foi feito em Porto de Cima. Lá ele vendo os engenheiros da ferrovia com luneta, pediu uma emprestada e começou a prescrutar a montanha e achou uma passagem e disse: por ali nós chegaremos lá em cima. Deixa eu ver se eu tenho aqui, pegar um lenço aqui, vou mostrar, vou fazer uma didática aqui. Sim. Tomara que esteja limpo. Isso aqui é uma montanha. Para subir uma montanha, sobe-se pela crista, pelo divisor de águas. Então, para subir a montanha, não se sobe pelo fundo do vale, tem que achar o caminho. Por quê? Segurança? Não, porque não tem erro. Né? Se você estuda e diz, eu vou subir por aqui, não se perde. Não se perde. E quem está em cima de uma crista, de um lado desce para cá, para o outro para lá, o sujeito planeja antes e vai com segurança. Eles levaram 4 dias para chegar lá em cima. Então, foi em 21 de agosto de 1879, foi a primeira montanha no Brasil a ser escalada esportivamente. É considerada hoje o berço do montanhismo brasileiro. Importante, né? Podemos dizer, então, que foi assim que surgiu o montanhismo no Brasil e no Paraná? Sim, a partir desse caso. Né? Eu conto tudo aí, tem fotografia dele e tal. E ele até... isso foi em 1879. Até 1902, todos os anos ele subia. Com ele subiam vultos paranaenses que ficaram famosos depois, Hermelino de Leão e outros. E o Pico Paraná? Foi bem mais tardia essa. Bem mais tarde, essa 1940. conquista, porque é muito mais alto. Não por ser muito mais alto. Bom, aí também é outra história. O Reinhard Mack, que foi o nosso grande geólogo e tal, era um alemão. Professor da Universidade Federal. Isso. O Reinhard Mack, estando no Marumbi, ele achou que poderia ter montanha mais alta, porque o Marumbi era considerado durante muitos anos a montanha mais alta do Paraná. E ele plotou com curva coluna de mercúrio e tal, 1.547 metros para o Marumbi. Um dia ele disse, aquelas montanhas lá parecem ser mais altas. E daí, além do Marumbi, ele fez uma triangulação geodésica e subiu também o Mancatira, que fica a montanha mais alta da Serra da Graciosa, plotando sempre aquela montanha mais alta. E com vários pontos de medição, achou a montanha mais alta do Paraná, que era 1.969 metros, e batizou de Pico do Paraná. Né? Isso em 1941. O montanhista hoje ele pode ajudar em casos de buscas nas montanhas. Hoje, claro que a gente tem
os helicópteros que ajudam, né? Mas o montanhista, como é o trabalho dele no caminho, nas buscas, nas serras, que tem que ser conhecedor do local para poder chegar e fazer um resgate um pouquinho mais rápido. E muitos voluntários, né? Que fizeram história em grandes acontecimentos assim trágicos. Sim, sem dúvida. Quando se fala em resgate, né, a primeira coisa que se pensa é bombeiro. Né? E, logicamente, os bombeiros são homens de busca, de salvamento, de resgate, de situações de desastre. Mas às vezes não conhece muito bem o local, né? Mas aí é que está. Na década de 60, o Dálio Zipim Filho, que era um advogado, conheceu o Dálio Zipim? Sim, né? no passado. O Dálio Zipim era advogado, mas durante um período ele foi bombeiro, né? Oficial de bombeiro. E lá ele destacou-se como bombeiro, daí formou-se em direito, foi ser advogado, mas continuou com as amizades lá dentro. O comandante dos bombeiros à época era Miguel Arcanjo Capriotti, um camarada maravilhoso, é vivo ainda. O Dálio já faleceu. E aí nós começamos com a amizade que o Dálio tinha com o Capriotti, daí eu, o Vitamina, o Dálio e tal, começamos a levar os bombeiros juntos para a montanha, para eles se adaptarem a um terreno que praticamente eles não conheciam, porque bombeiro é urbano, né? E aí criamos os primeiros bombeiros com capacidade de chegar rapidamente nas trilhas e nas montanhas. E participamos com eles de diversos resgates que ficaram famosos, saiu em jornais e tudo. Qual o mais importante? Olha, tem um que eu vivenciei, que eu participei, porque de madrugada me ligaram e foram me buscar em minha casa, no carro dos bombeiros, que uma senhora tinha caído no Marumbi, a montanha mais alta, chama-se Olimpo. E ela estava escalando com o filho, que era quintanista de medicina, e ela escorregou desequilibrou-se numa rocha, caiu e fraturou o crânio. Sangrava a cabeça dela. E o filho, quintanista de medicina, disse: não pode tirar minha mãe daqui, porque ela está perdendo sangue e pode ser fatal. Tem que vir helicóptero. Mas eu estou falando isso em 1968. 56 anos. E aí, helicóptero. Pode ser que tivesse um aí do governo, alguma coisa assim, mas não de bombeiro nem nada. Aí os bombeiros foram na minha casa com o Dálio Zipim, o Vitamina, me buscar, vamos para o Morumbi. Aí mandei avisar a empresa que eu trabalhava, que eu estava indo participar de um resgate. Levou 72 horas. Eu tenho as páginas de jornais daquele resgate. Hoje, 72 horas. Ela veio em maca, o filho dizia que não podia inclinar o corpo para não perder mais sangue, sempre na horizontal, a maca. E tinha bombeiros maravilhosos, tinha um grandão chamado Jaci. Esse sujeito carregava, às vezes sozinho ela, para não deixar a maca entortar. Né? Então, são pessoas maravilhosas. 72 horas depois, ela estava em Curitiba e viveu até poucos anos. O filho dela hoje é um renomado médico, pneumologista, e é nosso associado e diretor do Instituto Histórico. Já vamos falar mais também sobre o Instituto Histórico, esse trabalho que você faz lá há tanto tempo. Temos o nosso intervalo, estamos conversando aqui hoje com o Nelson Luiz Penteado Alves, que é pesquisador do Instituto Histórico do Paraná e que faz muitos outros trabalhos nessa área de pesquisa, de escrita, de desenho, inclusive de mapas. Já continuamos a conversa.
Nosso tema hoje é muito interessante em relação à história do Paraná, o montanhismo, as grandes conquistas nessa área aqui no nosso estado e a importância também desse trabalho. Nosso convidado é Nelson Luiz Penteado Alves, pesquisador do Instituto Histórico do Paraná, que é escritor, historiador, montanhista e também é cartógrafo, gosta também de desenho. É sobre isso que nós falamos agora também, recomeçando a nossa conversa, primeiro mostrando alguns trabalhos dele. Por exemplo, esse livro aqui sobre o Contestado, que é um livro muito interessante, e dá para considerar que é um trabalho completo sobre essa disputa que envolveu Paraná e Santa Catarina. Esse desenho de capa, por exemplo, é dele. Ele gosta de cartografia, desenha mapas. Vamos ver também aqui um outro trabalho que é o Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O Instituto tem mais de um século de existência, ele participa e faz também esse trabalho da divulgação a cada ano daquilo que vai sendo pesquisado. Então, grande parte da história do Paraná está no Instituto através desses trabalhos e nós já mostramos antes as montanhas do Morumbi, ou melhor, as montanhas do Marumbi, as montanhas que são retratadas e descritas aqui nesse trabalho. Nelson, vamos falar um pouquinho sobre isso. O trabalho de cartografia nasceu como? Gostando de montanhas, você começou a desenhar montanhas, desenhar os mapas? Eu comecei desenhando croquis, né? Como chegar, como fazer uma trilha e tal, para facilitar, não só para mim, como para meus companheiros. E mais tarde, quando estava saindo o livro do Reinhard Mack sobre Geografia Física do Paraná, que foi publicado em 1968, todos os clichês foram feitos na clichêria Líder, Gravartex. E o dono da clichêria Líder era Horst Hertel, que era um grande montanhista, companheiro meu de escaladas e de remadas, remava, fazia grandes travessias a remo, pela Baía de Paranaguá, Baía do Superagui. E eu tive acesso às provas dos clichês dos mapas do Reinhard Mack, antes do livro ser publicado. E aí um deles me chamou a atenção. Era uma vista panorâmica que o Mack fez de cima do Olimpo, que é a montanha mais alta do Marumbi, pegando 180 graus para cada lado. Eu peguei aqueles 2 pedaços de mapa e fiz um mapa só, dando 360 graus. E aquilo virou um sucesso, todo mundo queria uma cópia, e até hoje é um trabalho único, porque nem o Mack tinha feito com essa visão panorâmica, né? Como se fosse um giro de calcanhar em cima da montanha. E aí nunca mais parei de fazer mapas. Então é uma paixão também e é uma necessidade, como aparece nos livros que eu participo, que ajudam a ilustrar, a conhecer melhor que fotografia, porque tem os pontos mais interessantes de cada região, de cada passagem. Então, é uma paixão. Para quem está nos assistindo e quer adquirir um livro desse aqui, aonde está a venda, como pode fazer para comprar? As Montanhas do Marumbi estão esgotados. Foram 5.000 exemplares, não tem mais. Mas os livros do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná estão disponíveis no Instituto. São livros econômicos de custo muito baixo. O Instituto fica na rua José Loureiro, 43, esquina com a Dr. Muricy, bem no centro de Curitiba. Funciona no período da tarde para o público. Previsão de uma segunda edição? Do Marumbi? Sim, Marumbi? Pretendo fazer. Só preciso de recursos, né? Porque este aí foi feito com recursos da Lei Rouanet, mas mesmo eu obtendo a aprovação da lei, levei 4 anos para conseguir o valor necessário para fazer o livro como eu queria, com papel couché, com qualidade gráfica, fotografias, mapas e tudo que tem aí. Então eu não quis, e aí eu não consegui o valor integral, tive que fazer um empréstimo e pagar do meu bolso a conclusão do livro. E agora você tem um desafio novo e está tendo a ajuda da Marinha.
Vamos contar um pouco dessa história. Você esteve na Ilha da Trindade, que fica distante do litoral brasileiro, e pretende voltar novamente lá, com esse mesmo apoio da Marinha. Sim. O que é essa busca? Bom, essa busca é uma outra paixão, é outra coisa inédita para mim. Porque há alguns anos, um pesquisador aqui de Curitiba, chamado Marcos Juliano Offenbock, começou uma pesquisa sobre um pirata, a lenda de um pirata que viveu em Curitiba. Ele apaixonou-se tanto pela história, e foi pesquisando e chegou à conclusão de que não era lenda. O homem viveu mesmo aqui. Era um inglês. A história, eu gostaria que ele contasse para vocês e para o público da Band, que é uma história maravilhosa e ele tem um verbo muito bom para contar, com datas e detalhes, a pesquisa que ele fez. E esse cidadão inglês era oficial da Marinha Inglesa, filho de uma família de recursos e de lordes ingleses, estudou no colégio mais importante da Inglaterra até hoje, que é onde estudaram os filhos da rainha Elizabeth. E numa viagem como oficial da Marinha Inglesa, no Caribe, ele desentendeu-se com outro oficial superior e acabou ferindo de morte. Ele matou o companheiro e teve que fugir para não ser enforcado. Nessa fuga, como a vocação dele era a marinharia, acabou sendo capitão de um navio de tráfico de escravos. Começou a fazer transporte de escravos da África para diversos lugares do mundo. A partir daí, como já era a contravenção, ele passou a ser pirata. Conheceu outros piratas e 3 navios começaram a fazer saques, abordagens para saquear mesmo outros navios. Tempo de navio à vela. Em 1821, quando estava havendo a libertação da América do jugo, do domínio espanhol, San Martín estava para chegar em Lima, capital do Peru, e os católicos resolveram tirar todo o tesouro da igreja de Lima, que era em ouro, pedras preciosas, moedas, colocaram no navio para levar para a Espanha, para o San Martín não pegar aquela fortuna. Puseram no navio, e esse navio desceu a costa do Pacífico. Quando entrou no Atlântico, foi abordado pelos piratas que roubaram o tesouro. Esse tesouro, todos os tesouros de pirata que a gente vê em filme, vê em tudo, se baseavam nas ilhas do Caribe, que era o maior reduto de piratas da época. E eles descobriram uma ilha no meio do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, 700 milhas na mesma latitude que Vitória, no Espírito Santo, e esconderam esse tesouro na Ilha da Trindade. O fato é que é verdade. Esse trabalho é o que você está fazendo hoje, essa verificação em cima desse trabalho, por isso a Ilha da Trindade e o retorno que vocês pretendem fazer lá para verificar. Já que o nosso tempo é curto, eu vou pular para a nossa ida para a Ilha da Trindade. Nós, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, montamos uma expedição Ilha da Trindade em busca do tesouro do pirata Zulmiro. E essa busca, em busca de apoios institucionais, nós conseguimos apoio da Universidade Federal do Paraná, apoio de grandes entidades científicas, arqueológicas e tudo, porque a ideia dessa expedição, pelo Instituto Histórico e nossa, não trazer o tesouro para nós. O tesouro será doado, uma parte para a Marinha, que está construindo um novo Museu da Marinha Brasileira,
Uma parte vai para o Museu Paranaense, a outra parte para o Museu de Arqueologia de Paranaguá, né, pelo vínculo que tem com o mar. Então, não há interesse econômico e não se busca apoio governamental. Assim que a expedição conseguir mais um apoio que está faltando, nós vamos em busca de apoio na indústria, na iniciativa privada. Tá? Bom, o senador Flávio Arnes nos acompanhou com o presidente do Instituto Histórico, Paulo Roberto Appner, o Marcos Juliano e eu. Fomos a Brasília, no Almirantado, apresentar o projeto. O almirante Jacques gostou tanto da história que, quando terminamos a narrativa, ele disse: vocês são meus convidados. O próximo navio que vai para a Ilha da Trindade, vocês dois vão juntos. E nós fomos. E foi uma viagem espetacular, porque tudo que a gente conhecia da ilha era através de fotografias, de mapas, de relatos, de livros. E a ilha é uma ilha vulcânica, fica a 1.640 quilômetros da costa de Vitória do Espírito Santo, em águas profundas. Ela é vulcânica, em volta dela o mar tem 4 a 5 mil metros de profundidade. É abissal. Então, levanta-se como vulcão mesmo. E ainda tem buracos de vulcão e tal. Ela é inóspita mesmo, de difícil atracação. Por isso que sempre foi muito difícil, várias expedições que já foram e tal, não tiveram sucesso porque não dá para atracar na ilha. Esse navio que nós fomos, navio de guerra da Marinha, novo, construído na Inglaterra, e veio para o mar, veio para o Brasil em 2013, um navio novo. E nós fomos como convidados. E a viagem valeu muito porque nós andamos pela ilha e fomos nos prováveis locais onde os piratas descreveram o tesouro. Vamos aguardar então a conclusão do trabalho. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Foi um prazer. Uma boa história para a gente relembrar e guardar para o futuro. Né? Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Espero voltar aqui para contar. A segunda parte. Tesouro. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na Band.